Evaldo Raia. Ele vai falar sobre as questões do Livro dos Espíritos 197 a 199, com o título Sorte das Crianças após a Morte. Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria, renove os nossos corações para que os ensinamentos dos nossos benfeitores, dos espíritos orientadores da humanidade terrena, possam fazer morada nas nossas almas, para que os ensinamentos cheguem para nós como esclarecedores das nossas dúvidas, das nossas querelas íntimas. A casa espírita ela tem por finalidade nos tirar as dúvidas dentro da possibilidade de cada um. Porque nós sabemos que a verdade absoluta pertence a Deus, ao nosso Pai Celestial. E a outra parte da verdade ela é relativa ao desenvolvimento intelectual e moral de cada um de nós. Porque muitas das vezes, para a gente, é algo de fácil entendimento, a questão da morte e do reencarne, acredito que não haja tanta dificuldade de saber que nós todos teremos que morrer. Nenhum de nós vai ficar para semente. A gente já sabe disso, não é? Mesmo que não concorde, teremos que desencarnar. Não é a opção, é determinação de uma lei, que é a lei de transformação. Kardec coloca essa lei na terceira parte do Livro dos Espíritos, na parte da lei divina ou moral, ele coloca como lei de destruição. E os benfeitores da humanidade corrigem ele. Antes de falar como destruição, falais como transformação. Todos nós sabemos, né, que a lagarta que rasteja pelo chão, comendo as plantas da gente em casa, muitas das vezes dá uma irritação danada, né, da bichinha, mas quando ela chega a uma determinada fase da sua jornada, ela se envolve no casulo e sai dali ou uma linda borboleta ou então uma bruxa, né, que chama antigamente, né, aquelas mariposas, né, bem destituída de beleza, que a gente não gosta muito de ver dentro de casa, mas a borboleta a gente gosta. E é como a espiritualidade a nos anunciar que após passarmos pelo casulo do túmulo, nós reapareceremos no plano espiritual, mas de uma outra consistência, com asas mais formosas, que queira Deus consigamos voar em direção à espiritualidade superior. Então, isso já é um assunto muito fácil para nosso entendimento, que é a questão do nosso desencarne. É um pouco mais difícil quando o desencarne é de alguém que nós amamos muito. Né? Assistindo aqui o estudo preliminar dos irmãos, o irmão estava contando o momento difícil em que a genitora dele desencarnou. Como muitos de nós nos lembramos de nossa mãe, do nosso pai, que retornaram ao plano espiritual, nossos irmãos, e é um momento realmente uma certa complicação em termos de aceitação. E a aceitação só vem através do entendimento real do que seria a morte. Todos nós aqui nos intitulamos como cristãos, certo? Tem alguém aqui que se entende como ateu ou como materialista convicto, que não acredita na vida, na continuação da vida após a morte? Acredito que não. Todos nós sabemos que a vida é contínua. Baseado em que fato que nós temos essa certeza? Daquele a quem herdamos a parcela de entendimento das suas ações, que é o Cristo. Se nós somos cristãos, é porque entendemos que o Evangelho ou a nova que Jesus nos trouxe realmente nos tirou muitas dúvidas da nossa caminhada. E se nós somos cristãos, Jesus é o portador do túmulo vazio. Após a passagem pelo Gólgota, que nós relembramos há alguns dias atrás, encontraram o túmulo de Jesus lacrado,
no domingo, ou Maria Madalena encontrou ele vazio, a pedra afastada e o túmulo vazio. Então, Jesus, ele é o mestre do túmulo vazio. Quem se diz adepto da doutrina do Cristo não pode entender a morte como a finitude de uma vida. E isso é até certo ponto, uma situação difícil de a gente compreender. Muito difícil, não é? Para nós, quando nós desencarnarmos, ou nós seremos sepultados em Irajá, em Arruma, né? Jardim da Saudade, não é assim? Não, não é assim. Quem vai ser sepultado vai ser o meu corpo. Eu não. Eu não quero ficar, já falei com as minhas filhas, né, com meus filhos, que quando eu desencarnar, não diga que vão enterrar papai em tal lugar, porque eu não quero ficar enterrado lá. É só o meu corpo que vai. Eu vou continuar a minha jornada espiritual, queira Deus, amparado pelos benfeitores que nos orientam, mas não estarei morto, não estarei sepultado. E nós, como adeptos da doutrina da terceira revelação, baseada nos ensinos dos Espíritos, temos que começar a mudar nosso vocabulário. Senão, nós teremos a voz comum daqueles que não conhecem a doutrina dos Espíritos, não entendem a lei de pluralidade das existências, comumente chamado de reencarnação, não entenderemos também a nossa condição de espíritos imortais. Se eu acredito que eu vou morrer e eu vou ser sepultado nesse ou naquele lugar, ou então, para muitos desesperados, ser cremado, ah, meu Deus, que ser cremado. Vamos sentir um calor danado. Vai não. Ou então, a minha mãe, sabe, Luísa, quando a mamãe estava no final da jornada física dela, ela virou para mim e falou assim: meu filho, eu posso fazer um pedido a você? Ela já podia fazer mesmo, né? Porque a mãe manda, não pede, né? Fala, mãe, quando eu morrer, não me enterra lá no chão, não. Aquele monte de terra, eu vou ficar abafada lá embaixo. Aí eu falei, deixa comigo, mãe. Eu te garanto que tu não vai ficar lá, não, tá bom? Aí ela falou, não, vai que eu fique, né? Na dúvida, é melhor me botar na gaveta. Né? Eu falei assim, tá bom, eu fiz isso com o corpo dela, botei na gaveta mesmo. Vai que ela vier de noite puxar meu pé, né? Porque eu não sei o que ela queria. Então, nós ainda temos uma percepção muito dolorosa do desencarne. E olha, eu vou falar um segredo para vocês. Nós já passamos pela experiência do desencarne mais de 1000 vezes. Pelas inúmeras experiências do corpo físico que tivemos, passamos pela porta do útero materno para reencarnar e retornamos através do túmulo para o plano espiritual. Mas a questão é que a gente não tem uma consciência muito exata disso, né? Ah, Evaldo, tu lembra quando tu desencarnou pela última vez? Não, não lembro. Como foi? Não sei. Mas pelo jeito que eu levo a minha existência hoje, não foi muito agradável a posição, porque ainda existem muitas dúvidas no meu íntimo em relação de como eu me comportarei após largar esse corpo físico. Tudo isso eu estou falando para a maioria de nós aqui, adultos, já com alguma experiência de jornada. Agora, quando nós entramos no ponto de hoje, que é a sorte das crianças após a morte, quem aqui já teve a experiência de ver um filho, uma filha, criança ainda, na fase inicial da criança, desencarnar? Quando acontecer de algum amigo, algum familiar passar por essa experiência, não repita uma frase de chavão que é muito triste. Eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Não sabe. É uma dor única. Tanto que mãe, pai, avós sentem que ela não tem parâmetro de expressão. E muitas das vezes vem aquele sentimento de revolta, sim. Natural, sim. Sim. A mulher, né, hoje em dia já tem a consciência que é o casal que engravida, não é mais a mulher.
né? O casal que engravida. Por quê? Porque os dois vão vivenciar aqueles 9 meses ali de expectativa, de esperança, de ansiedade pela chegada do momento que a criança, efetivamente, como nós vimos hoje no estudo, a reencarnação se efetiva a partir do nascimento, né? Efetivamente do nascimento. Então, cria-se uma expectativa muito grande. E quando a criança nasce, e por alguma dificuldade orgânica ou de acidente, ela retorna ao plano espiritual ainda em tenridade. Todo aquele projeto que você teve de 9 meses, e às vezes são projetos de anos, não é? Desejando uma gravidez, querendo passar pela experiência da maternidade, da paternidade, e se ver frustrado nos seus desejos num breve espaço de tempo. Um sentimento que quem vive sabe a extensão, mas não consegue avaliar a outra pessoa que vive por situações semelhantes, porque somos individualidades. Então, o senhor Allan Kardec pergunta na 197, assim, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E aí os benfeitores falam, algumas vezes e muito mais, porquanto pode dar que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo, e se progrediu. Quem de nós, pai, mãe, tios, avós, gostaria que nossos filhos, netos e sobrinhos fossem piores do que a gente? Essa criança... Olha, assim, a começar, quando tem defeito é do pai, né? Quando tem virtude é da mãe, né? É bom igual puxou a mamãe, né? Quando faz uma coisa errada, puxou o gênio do pai, ela nunca prestou, né? Nós sabemos que não é uma realidade absoluta, mas quem de nós, quando nosso filho, nós pegamos no colo a primeira vez, na maternidade, ou quando chega em casa, e fala assim, isso quando crescer vai ser ladrão. Ó, carinho, vai ser ladrão, vai ser traficante, já estou vendo. Alguém que pensa assim? Não. Nós pensamos de que forma? Vai ser doutor, né? Vai ser doutor. E lógico que doutor que está falando não é doutor advogado, doutor engenheiro, não é doutor médico, sabe? Porque aí é diferencial, mostra todo o capital de inteligência. Eu tenho um sobrinho que hoje já está com 40 anos, ele tinha uns 8 para 9 anos, e o pai dele falava assim, Cláudio, o que você quer ser quando crescer? Lixeiro. Pô, mas tem que vai para um colégio bom para você, para tu ser lixeiro. Ah, pai, eu acho legal andar naqueles caminhão, pendurar. Ele hoje não é, não. Porque ele teve paralisia infantil, então ele não tem os movimentos regulares do braço. Então eu falei para ele, não é uma boa ser lixeiro, que não tem força, né, para segurar no caminhão, e aí vai dar ruim para o teu lado. Então ele foi para uma outra área de atuação. Mas nós não falamos que nossos filhos terão profissões ou situações moral e social inferiores à nossa. Nós queremos que sejam melhores. É por isso que os espíritos dizem que os filhos, o espírito que anima o corpo daqueles que nós chamamos de filhos, na maioria das vezes, são melhores do que a gente mesmo. E hoje em dia, antigamente, a minha geração, a criança não tinha voz dentro de casa. Ela era para ouvir e tá bom. E quando podia ouvir. Mas hoje em dia, até pelo advento da tecnologia, eu tenho um neto de 1 ano e 8 meses. Ele pega meu celular, já vai com o dedinho assim para passar a imagem do YouTube para o desenho que ele quer ver. Ah, meu neto é o único que faz isso? Não, 99% das crianças que reencarnam hoje têm essa habilidade já de conduta tecnológica, são melhores do que eu, muito melhor. Muito melhor, porque eu sou do tempo da máquina de datilografar. Nem sabe o que é isso, né? Máquina de datilografia, sabe? Ele sabe. Sabe não. Não sabe. A gente sabia, né? Meu outro neto chegou lá em casa uma vez, eu tenho uma máquina lá antiga, né? Letera 32. Vocês estão dizendo a idade de vocês, estão falando na cadeira. Aí ele pegou e falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é o computador da minha época.
Aí eu botei um papel e fui datilografar. Falei, caramba, já imprime assim na hora, tu digita ali. Pô, legal isso, né? Então, quer dizer, a nossa geração habituou-se com... Teve uma outra coisa que pouca gente aqui conhece, mimeógrafo. Me dava aula, né? Ficava bêbado só com o cheiro do mimeógrafo rodando, né? Eu cansei de ver alunos cheirando a prova, com cheirinho de álcool, né? Hoje em dia, né? Tudo viciado, né? Depois reclama que virou alcoólatra, né? Mas a geração de hoje, quando você fala em determinados atributos de modernidade da nossa época, eles olham para a gente com uma pena da gente, já observou? Com dó da gente, né? O Meleco falou assim, como é que você via YouTube na sua época? Eu falei, não existia. Então, essa afirmação dos espíritos, que os espíritos que reencarnam no nosso grupo familiar são mais evoluídos que nós, sim, mas não quer dizer que sejam moralmente superiores. E a intelectualidade não tem a ver com a moralidade. Então, nós temos que ter uma responsabilidade redobrada. Nós, na condição de espíritas, temos que ter uma responsabilidade dobrada com os nossos filhos e os nossos netos, no intuito de evangelização. Porque eu, quando criança, meus pais não eram espíritas, não tinham conhecimento da necessidade da evangelização de mim ou dos meus irmãos. Mas quando eu tive meus filhos, eu os levava, desde a barriga da mãe, para a aula de evangelização. Se depois permaneceram ou não, já foge a minha responsabilidade. Mas que eu tenho o compromisso de trazê-los para a evangelização na casa que eu estou associado, tenho. Eu sempre fui partidário, eu tenho 4 filhas biológicas e um filho do coração, que é meu enteado. E eu sempre falei para eles que uma filha minha me perguntou assim, eu não quero ir para a evangelização. Eu olhei sério para ela, eu falei assim, quando foi que eu te perguntei se você queria ir? Não existe a opção, não existe a possibilidade do eu não quero ir. Porque se é minha filha, reencarnou através de mim, está na minha responsabilidade, então eu ainda sou a favor daquele ditado antigo que minha casa, minha lei. Não foi assim que a gente foi criado? Não é? Então eu implantei o mesmo sistema com minhas filhas e procuro fazer com meus netos. O fato dos nossos filhos ter uma intelectualidade superior à nossa não quer dizer que nós tenhamos que nos submeter a eles. É um caminho muito adverso isso, muito adverso. Porque hoje o que acontece na maioria dos lares? Porque eu vejo que acontece também na casa das minhas filhas. O Bernardo, um cotoquinho de gente de 1 ano e 8 meses, ele que domina o controle remoto da televisão. Quando eu tinha meus 14 anos, a primeira vez que entrou uma televisão na minha casa, eu fiquei tão embevecido com aquilo que eu fui passar a mão no tubo de imagem, né? Hoje também não existe mais, né? No tubo de imagem. A minha mãe olhou, e minha mãe já tinha aquela conexão com o Wi-Fi. E ela olhava de rabo de olho assim, tu entende? Eu vinha os tacos móveis do chinelo voando na direção. Então, a gente compreendia o olho da véia de cantinho. Ela olhou e falou assim, isso não é coisa de criança mexer. Não era assim? Não era? E hoje? Não, na minha casa adianta. Na minha casa adianta. Na minha casa continua o mesmo sistema que eu implantei com as minhas filhas, eu continuo com meus netos. E eu tenho 5 netos. A caçula nasceu quarta-feira passada, a Alice. E vem mais 2 pela frente aí. Então, na minha casa, continua o mesmo sistema. Deitou no chão, fez pirraça, não vai conseguir o que quer na marra. Não vai. Mas não é o assunto, não é pirraça de criança. O assunto é nós entendermos que aqueles a quem Deus nos confia na condição de filhos são espíritos mais evoluídos que nós, sim.
mas não quer dizer com direitos iguais a nós, que somos pais, avós, tios, padrinhos, nada disso. E quando desencarnam, não é pelo fato de terem desencarnado e transformaram-se em anjo. Porque a minha geração era assim, uma criança desencarnou, que cor era o caixão? Branco, não era? Porque era um anjinho. Hoje a doutrina nos esclarece que de anjo nem a asa eles têm, não é? De anjo nem a asa. Por quê? Porque diz o Evangelho de Jesus que a má árvore não dá bom fruto. Assim como uma boa árvore não dá maus frutos. E eu falava sempre, quando minhas filhas pequenas, sabe? Minha casa de origem é aqui em Rocha Miranda, União Espírita Beneficente Jesus Maria e José. Hoje, em função de outras atividades, a minha casa é em Jacarepaguá, onde eu resido, né? No Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier. Eu sempre falava para todo mundo que se a boa árvore não dá maus frutos, eu tenho consciência que eu não sou uma boa árvore, eu tenho muitas mazelas morais para superar. Assim como eu sei também que eu não sou uma árvore má, na totalidade. Então, minhas filhas não podem ser coisa lá muito vantajosa. Não são os tesouros do céu, os anjos do céu, que Deus permitiu que reencarnasse através de mim. Então nesse sentido, eu sempre tive uma conduta um pouco séria na condução delas. Mas, posso contar um caso, pessoal? Você deixa? Mas é verdade. É fato. É fofoca. Não fofoca não boa, não fofoca. O ano de 85, eu já tinha duas filhas. À época, uma com 6 anos e a outra com 3. E a companheira estava grávida de 8 meses da terceira filha. Um amigo, um irmão, no sentido contrário, embriagado, bateu de frente no meu carro. E a esposa quebrou o para-brisa com o rosto. E, em função do impacto, naquela época não tinha cultura do cinto de segurança, né? E eu fico triste quando eu vejo alguém andando no carro sem um cinto, sabe? Porque eu não avalia a possibilidade. E aí a esposa, em função do trauma, corre para o hospital. Aqui em Pavuna isso. Corre para o hospital e conclusão da história. Quando foi? Isso foi uma segunda-feira, dia 20 de outubro de 85, e a minha filha nasceu 1h da manhã do dia 21. E às 3h30 da manhã ela desencarnou. Por causa do impacto, ela não conseguiu resistir, porque teve deslocamento de placenta, toda uma situação. E aí, lógico, você tem que fazer o registro da criança, tirar atestado de óbito, providenciar sepultamento, e a minha esposa, à época, estava lá internada e não sequer viu a filha. Sequer viu a filha. Tratei do sepultamento, corpo da neném. E qual era a perspectiva quando eu cheguei com o corpo no cemitério? Lá naquelas capelas que ficam na parte de cima do cemitério. E todo mundo queria ver o corpinho do anjinho. Não é? E assim, não era porque era minha filha, não, mas era lindona, garota. Muito bonita mesmo. Mas eu peguei e falei, poxa, eu não tenho direito de expor o corpo da minha filha à visitação pública, porque é algo que não vai colar bem para mim, no meu sentimento, na minha dor, no meu sofrimento. E aí, eu sempre falei, o trajeto mais longo que um homem pode fazer é levar o corpo de um filho para ser sepultado. É o trajeto mais longo. Porque é você e você mesmo. É você com todas as expectativas do que você esperava para aquele filho que não se concretizaram. E levamos o corpo, sepultamos. Algumas pessoas ficaram chateadas que eu não deixei abrir o caixão, porque eu não achei que não seria justo para mim, como pai, né? Nem para a avó que estava junto, não seria justo. E levamos o corpo, sepultamos o corpo, e fica um vazio muito grande na vida do homem.
a minha esposa, à época, ela estava com o rosto todo deformado em função da pancada, e cheguei no hospital, saí do cemitério e fui para o hospital, porque eu tinha que visitá-la. E aí a irmã dela falou assim, chega lá, eu vou falar para ela que a neném morreu. Eu falei assim, olha, ela está no 5º andar. Por mais que você sinta a dor, você jamais vai sentir a mesma dor que eu e que ela sentimos. Não é hora dela saber disso. Não, mas eu vou falar. Então aprende a voar, porque eu vou te jogar pela janela do 5º andar. E ela teve bom senso, não aprendeu a voar e também não falou, e eu também não joguei. Mas era um momento que cabia a mim decidir. Quando cheguei no hospital, o psicólogo do hospital falou a mesma coisa. Eu vou conversar com a sua esposa. E eu falei para ele, eu falei a mesma coisa que eu falei para minha cunhada, vou falar para o senhor. É bom o senhor aprender a voar ou então botar um paraquedas. Porque isso aí é uma notícia que eu sou o pai. Eu é que tenho que dar. Eu é que fui sepultar o corpo do neném. Então, é minha tarefa, e eu conheço a minha mulher e sei como vou falar com ela. E eu fiz da forma que eu queria fazer, e a vida... ainda tinha 2 filhas para me preocupar, né? Além da recuperação dela, propriamente dita. E ela ficou internada 11 dias, até que conseguiu, graças a Deus, sair do hospital. Quando foi no dia 2 de novembro, finados, a casa que eu frequentava faz uma prece, dia 2 de novembro, às 17 horas, para aqueles que nós permanecemos com saudade. E eu estava em pé, assim, ali como se fosse na secretaria, uma pessoa estava fazendo a palestra, e eu escutei nitidamente assim, oi, pai. Automaticamente eu olhei para trás, que achei que uma das meninas tinham chegado lá, que eu morava perto, e não vi as meninas, perguntei ao amigo, a menina aí? Não, Walter, elas não estavam aí, não. E eu escutei de novo aquilo, oi, pai, eu vou voltar, porque o meu compromisso é com você. Desde aquele dia eu não chorei mais. Eu não chorei mais. Porque eu entendi que a misericórdia de Deus é de tamanha monta que ele me permitiu passar por aquela dor, por aquela frustração, mas nada para Deus é eterno a não ser a nossa felicidade. A nossa felicidade é um desejo que Deus tem para todos nós, de uma felicidade permanente, mas não a felicidade que nós almejamos muitas das vezes, né, de ver um filho formado, um neto bem encaminhado, um casamento bem feito, porque a gente ainda tem aquela ilusão que os casamentos são bem feitos, mesmo que vivam numa agressividade doméstica permanente, mas como não fala para a gente acha que está tudo bem, né? Está tudo bem. Então, eu compreendi naquele dia, quando eu escutei isso, do Espírito que me beneficiou com a oportunidade de ser pai, que realmente, confirmadamente, a morte não existe. A morte não existe. E se Deus é o Deus de amor que João Evangelista nos apresenta na sua epístola, se Deus é amor, ele busca que nós o compreendamos nesses momentos do desencarne de uma criança. Por quê? Porque desencarnou, repito, não virou anjo. Ela continua a sua jornada evolutiva, tanto quanto nós precisamos continuar a nossa. Quem leu o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico, nós vamos lembrar do caso do irmão de Antonina, uma criança que desencarnou aos 5 anos por afogamento. E ele foi levado em espírito, após o desencarne, para um orfanato espiritual, que era dirigido pela irmã Blandina. A irmã Blandina, muito conhecida no movimento espírita como Meimei. Como Meimei. Ela é uma das responsáveis pelos orfanatos que existem na espiritualidade. Ah, orfanato na espiritualidade, Paulo? É assim. Porque André Luiz relata para a gente, através de Alexandre, no livro Missionários da Luz, que quando a criança desencarna até aos 7 anos, no entorno dos 7 anos, ela retornando à espiritualidade, ela mantém-se naquele padrão de criança.
até que se adapte à realidade espiritual ou que venha reencarnar novamente. Como aconteceu nesse caso do livro, ele reencarna, o menino reencarna novamente, mas como ele tinha passado em existência anterior, lá na Guerra do Paraguai, pela tentativa de suicídio e depois pela concretização do suicídio, uma vez tomando veneno e a segunda vez se afogando no Rio Paraguai por questões emocionais, questões de amor não correspondido. Então, ele, na segunda vez que reencarna, ele também, passando, hoje em dia não se fala mais isso, mas era muito comum antigamente falar do grupo, né? Aquela febre que a criança tinha que fechava a garganta, infecção generalizada, e ele desencarnou novamente, na mesma família, ainda com em torno dos 3 a 5 anos. E aí, passados 4 anos, ele reencarna de novo. Olha que maravilha. Aí, não, já liberto daquele processo de reparação das existências anteriores, pelo suicídio, ele consegue ter uma reencarnação dentro daqueles padrões que a gente conhece hoje em dia, que falam que era uma criança perfeita, né? Quando nasce uma criança, a gente olha, devia fazer para ver se tem defeito físico. Se tiver defeito moral, aí é outras questões. Mas defeito físico não temos, a gente já fica todo felizinho. Então, ele reencarnou pela terceira vez no mesmo grupo familiar para continuar a sua história. Então, a criança, ao desencarnar, não quer dizer que, pelo ato do desencarne, ela tem uma condição especial na espiritualidade, porque não é assim. É de acordo com as condições morais de cada um. Se nós perguntarem a Emmanuel qual é a melhor forma de morrer, porque é um assunto que às vezes a gente não gosta de falar sobre a morte, né? Ainda mais se tem algum familiar doente, né? A gente já fica aqui assunto de tabu. Mas perguntaram ao Emmanuel qual a melhor forma de morrer. Emmanuel respondeu: viver da melhor forma. Mas não da melhor forma do conceito da sociedade que nós estamos inseridos. Viver da melhor forma de jeito que a minha consciência não me acuse de atos indevidos. E é um julgamento íntimo. Por mais que alguém queira avaliar a minha conduta, jamais terá a mesma seriedade e a mesma predisposição de mudança que eu posso ter. Então, se eu quiser realmente passar pela experiência do desencarne e chegar no plano espiritual numa situação melhorzinha do que aquela que eu de lá saí, só depende de mim. Só depende de mim. E no caso das crianças, quando Kardec pergunta, por que então tem-se a ideia que a criança que desencarnou, ela está numa situação melhor do que aqueles que aqui ficaram? E diriam os espíritos pelo pouco entendimento que nós temos acerca da vida espiritual. Porque nós ainda achamos que ao desencarnarmos, eu vou falar uma coisa, você não vai ficar satisfeito, mas eu vou te falar. Tu não vai para o céu. Sabia? No máximo, no céu da boca da minhoca. É o que vai dar para arrumar para tu, tá bom? Porque nós ainda temos a ilusão de que eu sou bonzinho, vou para o céu, o meu vizinho não é bonzinho, vai para o inferno. Só que céu e inferno é uma condição mental, é uma condição do equilíbrio emocional de cada um. A nossa benfeitora Joana de Ângeles nos dá uma notícia que eu não gostei de receber, mas ela já escreveu no livro, não tem como mudar. Ela diz que muitos de nós, indo no caminho do céu, vamos para o inferno. Por quê? Porque eu começo a achar que só eu estou certo. Só eu estou fazendo o que é melhor. O outro não. O outro está todo errado. Então, todas as vezes que iniciamos um processo de julgamento da atitude alheia, eu estou criando um inferno moral para mim. Por quê? Porque Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgares, tu serás julgado. E aí Kardec pergunta aos benfeitores, na 199, ele pergunta, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Isso, à época de Kardec, era muito comum. A mortalidade infantil na Europa, à época do codificador, era de 6 para 1.
Cada 6 crianças que nasciam, uma desencarnava. É muito alta. É muito alta. Hoje, para se ter uma ideia, é na faixa de 25 para 1. Em cada 25 crianças que nascem, uma desencarna ainda em ter idade. Então, ele pergunta, por que então, né, tanta incidência? E aqui no Brasil, se nós formos olhar para as regiões mais distanciadas, ainda existe uma mortalidade infantil bastante alarmante. Não é anunciada porque não dá ibope, mas que sabemos que existe, existe. E não estou falando de Nordeste, não. Não estou falando de Nordeste, não estou falando dos Yanomamis, eu estou falando de Campos, de Santo Antônio de Pádua, sabe? Cidades bem próximas da gente, aonde as crianças ainda continuam não ter um sistema de esgoto decente, uma água tratada, potável, ainda não. São aqueles velhos filtros de barro e a água que sai do rio vai para o filtro sem nenhum tratamento. Então, facilita a mortalidade infantil numa escala muito maior. Mas não quer dizer que isso seja por uma questão de maldade de Deus, que é lógico que seria absurdo, mas uma proposta da lei de causa e efeito. Eu estava assistindo hoje uma entrevista de uma espírita, doutora em psicologia, e ela se especializou em autismo, sabe? Na Rádio Rio de Janeiro, um programa que tem aos sábados, isso é papo de espírita. É muito, muito legalzinho. E na entrevista ela estava falando que hoje em dia o número de nascimentos no mundo tem diminuído bastante. Eu sou de uma família, minha mãe teve 8 filhos. Eu sou o caçula de 8. Então, era muito comum, 10, 12, né? Minha avó teve 13 filhos. Hoje em dia, quando tem um filho, está muito bom. Na maioria das vezes, o casal quer ter um gato ou um cachorro, mas manda castrar, para não ter risco. Não é? Então, eu já fico preocupado com a minha geração tendo que voltar a reencarnar, que a porta está mais estreita ainda. É por isso que eu fico feliz quando nasce neto. É uma possibilidade que eu tenho, né, de um neto abrir a porta para mim, para eu reencarnar. Já tenho 5, tem mais 2 aí até o final do ano. Já estou contando com uma possibilidade de 7. Né? Tá legal a conta para mim. Mas a questão das crianças desencarnarem em eternidade, nós sabemos hoje, pelo advento do que a doutrina, até que hora? Da manhã? É que tem muito assunto, não vai dar não. Vai dar não, mano. Tu vai dar bonito. Mas a questão da criança que desencarna em eternidade não é por punição de Deus, é necessidade de reajuste dos espíritos. Não vimos isso no estudo de Kardec, lá na 344, que a necessidade do reajuste, muitas das vezes, ou tem a gestação interrompida, ou então a criança nasce e em poucas horas desencarna. Porque antes era considerado punição de Deus. Hoje nós não temos mais essa visão de sabermos que a misericórdia de Deus favorece que espíritos reencarnem numa possibilidade que antes nós não sabíamos. Hoje em dia, a ciência propõe, através das ultrassonografias, de vários exames fetais ainda, determinar se a criança tem alguma doença congênita ou não. Mas vocês sabiam que o autismo não é detectado na gestação, só depois que a criança começa a se desenvolver? E dizem os benfeitores que é a oportunidade que Deus faculta para espíritos com grave desvio de conduta moral tenham a possibilidade de reencarnar. E nós exigimos de Deus que nossos filhos sejam normais. Normais na nossa avaliação. Agora, se o do outro não é normal, aí, Deus não está muito satisfeito com eles, não. Então, nessa palestra dessa doutora, ela fala aqui o quê? Que lá nos Estados Unidos, eu estou falando que está no programa, ela como cientista, ela não ia falar de suposição, né? Ela diz que hoje nos Estados Unidos a ordem
de relação de crianças autistas está de 35 para 1. Aliás, 31 crianças, em cada 31 crianças, uma nasce com autismo. E a sociedade de medicina dos Estados Unidos estão se preparando para daqui a 20 anos ter 1 por 1. Uma criança considerada normal e uma criança autista, nas mais variadas intensidades. Mas o que é isso? Vamos encarar como punição de Deus ou misericórdia do Pai, dando oportunidade que espíritos retornem às atividades no plano físico da melhor forma que é possível? Emmanuel fala para a gente, no livro Pão Nosso, que a nossa atual encarnação é a melhor experiência nossa. Eu não quero saber quem eu sou, porque eu já tenho tantas encrencas para resolver. Se é a melhor minha, imagina outra. Agora, eu tenho meios de proporcionar uma próxima existência em melhores condições. Em melhores condições o quê? Cheio de dinheiro no bolso, um carro importado, um barco para passear? Não. Isso não resolve nossos problemas. O que vão resolver os nossos problemas é a intensidade da evangelização que eu me proponho. E não é eu falando de evangelho para os meus filhos e meus netos que eu resolvo a questão. É exemplificando o evangelho que eu vou mostrar para eles que é a melhor conduta, que é o caminho para o qual nós podemos modificar a nossa trajetória para a próxima existência. Todo espírita deveria pensar na próxima existência, porque essa nós já estamos vivenciando. E já perdemos, evidentemente, oportunidades variadas de hoje para ontem. E temos que estar atentos para que de hoje para amanhã eu aproveite mais. E não pensem que o fato de vir à casa espírita, tomar passe, beber água fluidificada, assistir palestra, está tudo resolvido. Não está, não. Não está, não. O que vai resolver para a gente é a mudança do nosso comportamento. É eu entrar lá pelaquela porta e saber que aqui eu posso ser ajudado, mas tenho um compromisso de ajudar também. Aí eu estou me preparando para a próxima oportunidade. Porque muitas das vezes nós caracterizamos os irmãos que buscam a porta do suicídio como, muitas das vezes, colocamos como covarde, com vários atributos negativos. Vários atributos negativos. Mas existem também os suicídios indiretos, que é a raiva, a mágoa, o orgulho, a prepotência. Isso vai desgastando o corpo físico numa intensidade tão grande que você vai desgastando o coração, o pulmão, o fígado, o rim. Por quê? Porque eu não compreendo que a minha condição de espírito imortal, eu posso até... Lembra que você falou, algum amigo falou da questão do choque anímico no estudo? O que é o choque anímico baseado naquilo que a doutrina propõe? Nós cometemos tantos erros, tantos descaminhos em existências passadas, que nós perdemos a nossa forma perispiritual humana. Quem lê o livro Libertação, de André Luiz, tem um caso ali de licantropia. O que é isso? É um espírito que, pela indução magnética da hipnose, ele tomou a forma de um lobo. Porque a conduta dele no plano material era digna de uma loba, era uma mulher. E ela tomou a forma. Como é que esse espírito vai recuperar a sua forma humana? Através do choque anímico. Numa criança que está em formação dentro do útero, que já tem a formação básica do ser humano, na conformação física que nós temos. Então, o espírito ele é novamente moldado no corpo, na aparência física humana. E nós temos, nos relatos de André Luiz, nas obras de André Luiz, diversos momentos de espíritos que são necessários passar pelo choque anímico de uma nova proximidade de reencarnação, que muitas das vezes se tornam frustrados, que a gente denomina como aborto espontâneo. Não é? Poxa, a pessoa tão sadia, estava indo ao médico direitinho, e, poxa, começou a sangrar e perdeu o neném. Não.
Aquilo dali foi uma oportunidade. O Chico fala, numa mensagem, né, ele, numa entrevista, que toda mãe que passa pela experiência de uma gestação frustrada é uma heroína que Deus confia uma tarefa que nem todas podem enfrentar. Nem todas podem enfrentar. Então, a reencarnação de criança e a precoce desencarnação, ela obedece a um planejamento extremamente elaborado pelas leis divinas e nos mostra o quanto que Deus nos proporciona inúmeras oportunidades de retornar à vida física, porque não tem outro meio de a gente progredir. Não tem. Não pense que desencarnando, ficando 3, 4 séculos na espiritualidade, a gente vai aprender pra caramba. Todo aluno de faculdade, quando termina a faculdade, vai ter que enfrentar a prática da vida profissional, não é? E quantos falam que só estão aprendendo agora, estão trabalhando dentro da sua área de profissão? O reencarne para a gente já fez a faculdade na espiritualidade. E aqui é a prática. Mas a prática, ela tem que ver dentro do princípio da boa vontade daquele que realmente quer aprender e quer se modificar. Quando nós passarmos pela experiência de uma reencarnação frustrada de alguém do nosso grupo familiar, pelo amor de Deus, não fala sentenças definitivas, não. Deus sabe o que faz. Agora vai para um lugar melhor. Não. Abraça e chora junto. Abraça e chora junto. Porque o que a pessoa que está passando por essa experiência quer é a compaixão, a misericórdia. Sabe? Não é chegar perto da pessoa e falar assim, você não perdeu ninguém, voltou para a casa do Pai. E o nosso olhar egoísta é o quê? Eu quero que fique comigo e não na casa do Pai. Não é verdade? Só que nós não estamos nos preparando sequer para o nosso desencarne. Como é que a gente vai preparar os outros para o desencarne deles ou dos filhos que retornam à eternidade? O senhor Allan Kardec coloca para a gente, na conclusão desse tópico, no Livro dos Espíritos, ele coloca que a misericórdia de Deus é equânime, é igual para todos. Essa é a nossa irritação com a lei de Deus, que não tem jeitinho, sabe? Não tem jeitinho. A gente, todas as... vamos dizer que a casa instituísse um exemplo, que a partir de amanhã só pode entrar aqui de touca. Viu? Desculpa. Aí começa a dar desculpa. Olha, dói minha cabeça, não porque vai me dar caspa, não vai cair meu cabelo. Olha, tá horrível essa touca. A gente vai dar com uma opção de desculpa. E aí a gente até chega ali na frente, quando a Luísa está ali com a touca na mão esperando, começa a babar, está passando mal. Tudo isso para burlar, né? E a gente burla mesmo, porque a Luísa fala assim, gente, deixa eu ficar. Está passando mal aqui, Deus me livre, pode desencarnar. Só que a lei de Deus não tem isso. A lei de Deus, ela tem um princípio que diz assim, vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. As crianças que nós vemos voltar ao plano espiritual em eternidade, nem os pais estão sendo punidos. É uma prova, é dura, tanto para a criança quanto para os pais. Mas se tiver o conforto da terceira revelação, da doutrina dos espíritos, eu vou chorar. Eu vou chorar a ausência da minha filha. Vou chorar. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que Deus me ama. E ama a ela, que retornou em eternidade. Agora, o que não vai me ajudar é a revolta, a rebeldia. Porque você para o carro ali, aí vem um guarda e diz que você não pode parar. Eu estou pensando no meu carro, rapaz. Aí ele fala, vou rebocar seu carro. Aí você vai entrar na frente do carro para não rebocar. Ele vai rebocar você e o carro, tudo junto. Então, a rebeldia só serve para aumentar a nossa dor e não solucionar a nossa dor. Jesus nos abençoe. A gente agradece aí o Evaldo por essa palestra esclarecedora, né? Quando ele estava falando das crianças, né, com defeito, lembrei
a minha sobrinha